No território estratégico da região de Kursk, as forças ucranianas encontraram um cenário devastador, que rapidamente se mostrou ser resultado de uma operação meticulosamente planejada pelas tropas russas. O que parecia ser uma oportunidade para um avanço tático tornou-se uma emboscada que exemplificou a capacidade de Moscou de antecipar e controlar movimentos adversários. Cerca de 20.000 soldados ucranianos foram atraídos para um território transformado em um campo de armadilhas, onde cada detalhe foi projetado para eliminar suas possibilidades de sucesso. Semanas de preparação precederam a ofensiva, com forças russas bloqueando estradas, inutilizando pontes e fortificando pontos estratégicos ao redor da zona de combate. Essas ações, realizadas com precisão, tornaram o terreno praticamente intransponível para as tropas ucranianas. A central nuclear de Kursk foi utilizada como o principal chamariz, uma tática que explorava o desejo ucraniano de capturar um ativo de alto valor estratégico. No entanto, ao se aproximarem, as forças ucranianas entraram em uma área cuidadosamente monitorada e controlada, onde a posição e o domínio do terreno favoreciam amplamente os defensores. A execução russa foi exemplar, combinando ataques aéreos coordenados, avanços terrestres e uma estratégia de cerco que explorava ao máximo as fragilidades logísticas do inimigo. Enquanto as forças ucranianas lutavam para reagir, os russos cortaram rotas de suprimento e reforço, isolando unidades inteiras sem acesso a apoio adequado. Cada tentativa de reverter a situação era rapidamente frustrada por um bombardeio intenso e movimentos de flanco que deixavam as tropas ucranianas sem alternativas viáveis. Com o tempo, o impacto do cerco começou a se manifestar de forma evidente. Suprimentos escassos e ataques incessantes começaram a minar tanto a resistência física quanto o moral dos soldados ucranianos. Vilarejos próximos, que poderiam servir como apoio logístico, foram rapidamente tomados pelas forças russas, ampliando ainda mais o isolamento dos combatentes cercados. A pressão constante fez com que episódios de rendição se tornassem cada vez mais frequentes. Em um caso notório, 16 soldados optaram por se render após ficarem sem alimentos e munições durante vários dias, um reflexo das circunstâncias desesperadoras enfrentadas por muitas unidades. Além das dificuldades logísticas e táticas, a presença de mercenários estrangeiros na região adicionou uma camada adicional de complexidade ao conflito. Esses combatentes, recrutados em diversos países, foram inseridos em uma zona de alto risco, muitas vezes sem conhecimento suficiente do terreno ou apoio estratégico adequado. Muitos acabaram encurralados e neutralizados antes mesmo de conseguir evacuar a área. Esse evento ressaltou a crescente dependência de Kiev em apoio externo e as dificuldades em integrar efetivamente essas forças ao seu esforço militar. Enquanto isso, os russos demonstraram um domínio estratégico impressionante. A operação foi marcada por movimentos coordenados que garantiram a captura de pontos-chave, enfraquecendo ainda mais a capacidade de reação ucraniana. Bombardeios de artilharia e ataques precisos não apenas destruíram posições inimigas, mas também eliminaram qualquer possibilidade de reorganização significativa. A superioridade russa em planejamento, execução e logística tornou-se evidente a cada avanço. As condições enfrentadas pelas forças ucranianas também expuseram desafios internos significativos. Com perdas crescentes e uma necessidade urgente de manter posições críticas, Kiev foi forçada a acelerar o recrutamento de novos soldados, incluindo civis com pouca ou nenhuma experiência militar. Documentos obtidos por forças russas indicaram que muitos desses novos combatentes vinham de setores não relacionados ao conflito, como técnicos e trabalhadores civis rapidamente treinados e enviados para a linha de frente. Essa improvisação, embora necessária para sustentar o número de tropas, revelou as limitações do esforço militar ucraniano em um conflito de alta intensidade. Por outro lado, a campanha em Kursk destacou a capacidade russa de usar o tempo e os recursos a seu favor. As forças russas consolidaram sua posição, ampliando seu controle territorial e demonstrando sua capacidade de executar operações complexas em cenários adversos. Cada avanço reforçou o domínio
domínio de Moscou na região, transformando o que poderia ter sido um confronto limitado em uma vitória estratégica de grande escala. Esse episódio em Kursk ilustra não apenas o custo humano e logístico do conflito, mas também as implicações geopolíticas de longo alcance. Para Kiev, a operação revelou lacunas críticas em sua capacidade de planejamento e execução. Para Moscou, foi uma demonstração de força que reafirmou sua posição como uma potência militar capaz de controlar o ritmo e o desenrolar do conflito. À medida que as forças russas continuam a avançar, a região de Kursk se torna um símbolo das complexidades e desafios de uma guerra que ainda parece longe de um desfecho. Do lado russo, a campanha em Kursk revelou um domínio estratégico que combinava planejamento minucioso, coordenação entre diferentes frentes e execução com precisão tática. As tropas russas utilizaram ataques flanqueados de maneira decisiva, concentrando força em pontos vulneráveis das linhas inimigas, enquanto bombardeios constantes mantinham os ucranianos sob intensa pressão. Essa estratégia não apenas enfraquecia as defesas, mas também dificultava a reorganização das forças adversárias. Cada manobra foi realizada de forma a maximizar a eficiência, explorando os recursos disponíveis com inteligência e eficácia. A infraestrutura local desempenhou um papel crucial nesse cenário. Estradas estratégicas foram utilizadas para transportar rapidamente suprimentos e tropas, enquanto rotas de escape para as forças ucranianas foram deliberadamente bloqueadas, isolando unidades inteiras. Pontes destruídas e campos minados tornaram o terreno ainda mais desafiador para os defensores. As forças russas também fizeram uso de sistemas avançados de comunicação para monitorar os movimentos inimigos em tempo real, permitindo ajustes rápidos e coordenados durante os combates. A situação tornou-se ainda mais desesperadora para os ucranianos, devido ao uso extensivo de recrutas com treinamento insuficiente. Em meio à necessidade urgente de reforçar as linhas de frente, muitos desses recrutas foram lançados em combate sem preparo adequado, enfrentando situações de alta intensidade que exigiam habilidades táticas e psicológicas que eles não possuíam. Documentos apreendidos pelas forças russas revelaram que alguns desses soldados eram civis com profissões variadas, como motoristas, operários e técnicos, sem qualquer histórico militar. A transição apressada de suas vidas civis para o campo de batalha destacou a gravidade das lacunas nos recursos humanos do exército ucraniano. Esses recrutas, muitas vezes, foram colocados em posições críticas, onde a falta de experiência tornou-se um fator decisivo para o colapso de algumas defesas. Relatórios indicam que grupos inteiros de soldados recém-recrutados foram capturados ou forçados a recuar diante de ataques coordenados, enquanto outros simplesmente abandonaram suas posições ao perceberem a intensidade da situação. Além disso, a falta de equipamentos apropriados e o treinamento insuficiente contribuíram para que esses recrutas se tornassem alvos fáceis em meio à pressão constante. A dependência de Kiev em recrutar rapidamente novos soldados também expôs uma falha estrutural em sua capacidade de sustentar o conflito a longo prazo. Especialistas sugerem que a improvisação no recrutamento, embora necessária para preencher lacunas no efetivo, resultou em um enfraquecimento significativo das forças como um todo. Isso contrastou com a abordagem russa, que priorizou a organização, o planejamento logístico e a coordenação entre diferentes frentes. Essa combinação de superioridade estratégica, infraestrutura bem utilizada e o uso eficiente de tecnologia colocou as forças ucranianas em uma posição cada vez mais insustentável. À medida que o cerco se apertava, as falhas na coesão das tropas e a dependência de recrutas despreparados tornaram-se mais evidentes, contribuindo para uma sequência de derrotas que enfraqueceram ainda mais sua posição na região. Esse episódio em Kursk destaca os custos humanos e estratégicos de um conflito prolongado. Para os ucranianos, as perdas foram severas, tanto em termos de pessoal quanto de moral. Para os russos, a operação representou uma vitória tática significativa, consolidando seu controle sobre um ponto crítico no leste europeu. À medida que o conflito se intensifica, as decisões tomadas nesta campanha podem ter implicações de longo alcance para a dinâmica geopolítica da região.